Graça e paz, família! Estamos de volta para gravar um rápido vídeo, mas com um tema muito forte. O tema de hoje é o seguinte: a ceia do sistema, ou a ceia que o sistema religioso faz, não é do Senhor. Nós vamos falar de maneira superficial, mas de maneira objetiva. Nós estamos aqui no ar livre, aqui, gostoso aqui, mas vamos fazer rapidinho para não ocupar muito seu tempo. Nós não vamos ocupar muito seu tempo. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 20, está escrito o seguinte: de sorte que quando vós ou vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Beleza, sabemos que é Paulo falando para a igreja que estava em Corinto. Isso aqui nós já sabemos. Mas por que a ceia, eu até anotei aqui, no mínimo umas 5 coisas por hoje, né? A ceia do sistema não é do Senhor. Então eu estou afirmando que a ceia do sistema, a ceia que o sistema dizem fazer, não é do Senhor. E eu vou falar de maneira bem rápida, sucinta, porém, vou deixar na descrição do vídeo outros vídeos que eu pego e abordo todos os pontos deste tema, tá bom? Mas, em primeiro lugar, a ceia que o sistema faz não é do Senhor, sabe por quê? Porque, primeiro, que não é ceia. Primeiro, não é ceia. Se você pesquisar a palavra ceia, você vai observar que é um jantar, é um alimento. Você vai observar que é exatamente ao contrário do que o sistema religioso faz. O que é uma ceia? Ceia é uma refeição, é para encher a barriga, meu irmão. É para você ficar saciado. Então chamar aqui de ceia é uma profanação. É a mesma coisa eu chamar isso aqui de mar. Ó, isso aqui é mar. Se aquilo é ceia, isso aqui é mar, meu irmão. Então, primeira coisa, aquilo não é ceia, aquilo é petisco. Segundo, porque a ceia do Senhor era para alimentar os que nada tinham. A ceia que estava sendo realizada em Corinto, que Paulo fala que ela não era do Senhor porque ela não tinha o propósito de alimentar os menos favorecidos. E a referência, 1 aos Coríntios 11, eu vou ler o versículo 22 aqui, rapidinho, ó. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Aí você continua lendo, por que os que nada têm, ou os que nada tinham, estavam sendo envergonhados? Porque aquelas pessoas que eram ricas ou eram mais bem favorecidas, chegavam naquele ambiente, comiam, bebiam e esqueciam daqueles que nada tinham. Então, é o segundo ponto. Por que não é do Senhor? Porque o objetivo da ceia que é do Senhor é alimentar o que menos tem. É alimentar as pessoas que não têm. Então, ceia. O que seria uma ceia do Senhor? A ceia do Senhor é você fazer um jantar, fazer um alimento e repartir com aquelas pessoas que não têm. Terceiro, agora é o terceiro. Terceiro lugar, sabe por quê que a ceia que o sistema religioso faz não é do Senhor? Porque a ordem de Jesus era para os discípulos fazerem nos 3 dias de sua morte. Porque a ordem que Jesus deu foi especificamente para os discípulos fazer em um período de tempo que ele estava morto. Por exemplo, vou deixar um versículo rapidamente, Lucas capítulo 22 e o versículo 29. Ó, 22, versículo 19, melhor dizendo. Lucas 22, 19. E tomando o pão, havendo dado graça, partiu e deu-lhes dizendo: isso é meu corpo, que é por vós, esse é meu corpo que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Fazei. Está indicando que Jesus está falando com alguém. Está falando comigo, com você? Está falando que Jesus está falando com toda a humanidade, com todos os cristãos do mundo, do planeta? Não. Fazei. Era para quem? Para os discípulos fazerem. E qual o período que era para eles fazerem? No período que ele estava morto. Por isso que é fazer em memória de mim. Você vai fazer em memória de quem está vivo? Isso é patifaria e tem um vídeo aí explicando, eu vou deixar na descrição. A quarta coisa é porque era algo que anunciava a morte de Jesus e não a ressurreição. Era algo que anunciou
a morte de Jesus e não a ressurreição. Eu vou deixar a referência daqui a pouco, porque eu vou ler a quinta, aí eu deixo a referência para ambas. A quinta colocação que nos prova, nos mostra que a ceia que o sistema religioso faz não é do Senhor, é porque era algo que terminou com a ressurreição e volta de Jesus. Olha só, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Anunciar é o quê? A morte. É para anunciar a ressurreição? Não, porque Jesus estaria morto. Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Se ele estava na morte, ele tinha que vir de onde? Da morte. Ou seja, está falando da ressurreição. Então, este até foi um tempo limitado, porque na verdade Jesus usou a Páscoa, que durava uma semana. Ele pegou a Páscoa e falou para os discípulos para fazer algo que era em memória dele, até ele vir, até ele ressuscitar. Mas e as dúvidas? E aqueles detalhes? Aquelas coisas que muitos dizem? Vou deixar na descrição um vídeo explicando detalhes por detalhes. Vai ter vários vídeos, aí é só você acompanhar parte 1, parte 2 e parte 3 e fica tudo certinho. Eu quero deixar o meu agradecimento por você estar aqui juntinho comigo no canal Voz das Nações. Vai ficando aqui mais um tema. Fica aqui o meu abraço, até o próximo vídeo. Fui!